Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós vamos conversar hoje sobre a última perícope, nossa última mensagem sobre o Sermão do Monte. Espero que você tenha apreciado aí as nossas conversas, espero que você tenha conversado na sua casa, espero que tenha tido um crescimento espiritual fantástico, porque o Reino de Deus, a conversa sobre o Sermão do Monte, traz isso pra gente. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante diz o seguinte: portanto, ou seja, diante do que a gente conversou, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui está muito óbvio, tem o prudente e o insensato. E é óbvio que você vai olhar o texto e falar, é simples, a diferença de um e do outro não são as tentações, porque as tentações vieram para os dois, né? Do mesmo jeito, e pelo texto mostra que a mesma intensidade que veio sobre a casa do injusto, também veio sobre a casa do justo. Na verdade, Jesus aponta que na casa do justo veio primeiro, depois ele vai falar da casa do injusto. Mas a diferença não é o tipo de tentação que vem sobre nós, mas se a gente cai ou não. Então não importa se você está passando por muita tentação e é um cristão. Não importa quantos ventos estão tentando te derrubar. E você acha, eu acho que Deus não está comigo. Não tem a ver com isso. Tem a ver onde você está firmado. Onde você está construindo a sua casa. Então para mim a grande pergunta é como construir uma casa inabalável sobre a rocha. Vamos ver como é que faz então? Primeiro, é entender que o reino de Deus chegou e está acessível. Mesmo com as dificuldades da vida, precisamos nos pôr no caminho e a caminho do reinado de Deus. Assumir nossa identidade nessa marcha, ser sal da terra e luz do mundo. No caminho precisamos cumprir a lei como caráter de Deus e sendo superior aos escribas e fariseus. Na marcha, a ira e a cobiça nunca pode ser voltado ao semelhante. Nessa estrada, a palavra basta, sem juramentos. Sim, sim, não, não. Superar os escribas e os fariseus é superar a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Na marcha, o amor ao próximo é a tentativa de todas as formas para a inclusão no reino. É a tentativa de uma vida mais justa e digna, que não se baseia no aplauso humano. Nessa tentativa de vida digna, a moeda não é o dinheiro, mas a justiça do reino. Na marcha, a preocupação não é com a própria vida, mas em buscar o reino em primeiro lugar. Nesta relação com o reino, percebemos que além das dificuldades que temos na vida, e mesmo nos colocando em marcha, ou nos colocando na marcha, o julgar nunca será uma possibilidade. Mas devemos discernir. Uma vez que se admite que não se é capaz de julgar, quando oramos precisamos do julgamento de Deus sobre os nossos pedidos também. A regra de ouro será sempre válida na estrada do reino. Não é uma marcha fácil, aliás, é ao contrário muito difícil, mas que quando se caminha nessa estrada, o que se tem como consequência são os frutos, não de uma vida de religiosidade, mas os frutos procedentes do reinado de Deus. Quando se entende e vive a caminhada até este ponto, que foi a última mensagem que nós conversamos na semana passada, pode-se dizer que você está construindo sua casa sobre a rocha. Você não é um mero ouvinte, mas um praticante. Só essa conformidade ao Senhor e à sua palavra dá ao homem a solidez
de uma rocha. Então digo a você, bem-vindo ao reino dos céus. Porque você está ouvindo a palavra, mas você está praticando. Isso é a rocha. Nesse versículo, quando Jesus fala construir a casa sobre a rocha, significa ouvir essas minhas palavras e as praticar. Porque o tolo ouve, mas não pratica. É muito nítido isso aqui, ó. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então, Jesus não está dizendo aqui do pessoal do mundão não, meus amados. Está dizendo de eu e você. Nós estamos ouvindo a mensagem. O que acontece é que muita gente ouve, mas entra por aqui e sai por aqui. A gente não retém nada. A gente joga tudo fora. Chega na segunda, a gente vive da mesma forma. E aliás, tem muito pregador que faz questão que você faça isso. Porque só fala de vitória, de promessa, de uma vida maravilhosa e tudo vai dar certo e que essa vida tudo é colorido e se está dando errado para você é porque você não tem fé. Isso é esquizofrenia, meus irmãos. Porque quando a gente ouve a voz do bom pastor e a gente está seguindo, a gente precisa perceber que quando Deus nos conduz a águas tranquilas, é muito lindo. Mas que quando nós estamos no vale da sombra da morte, é Deus nos conduzindo também. Deus nos conduz pelas águas tranquilas, assim como nos conduz pelo vale de trevas e mortes. Então, o grande ponto do salmista não é Deus não está comigo, mas é eu não temerei mal algum, porque o Senhor está me guiando também aqui. A tua presença está comigo, o Senhor está ao meu lado. É essa a ideia. Então não é a ideia de vida fácil. Aliás, semana passada nós conversamos sobre a porta estreita, o caminho que é estreito. As dificuldades, parece que estamos sozinhos, caminhando contra um mundo corrompido. Pois é assim mesmo. Mas a partir que nós tomamos a decisão de seguir no e a caminho desse reino, desse reinado de Deus, que começou quando Jesus veio à Terra, e está acontecendo agora, e se consumará na segunda vinda de Jesus. Nós vamos passar por dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Jesus não disse, vocês são filhos de Deus, então determine tudo o que vocês quiserem. Isso é bobeira. Bobeira. Teologia coach. A verdadeira teologia de Jesus é: vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. O Espírito Santo está sobre nós, nos selando com o selo da nossa salvação, da certeza que não importa o que eu passe hoje, agora, não importa a dificuldade, eu estou firmado nos ensinamentos de Jesus. E como os outros textos dizem, estou firmado em Jesus, que também é a rocha. Esse alicerce firme, aonde virá tempestade, vento, correnteza, batendo firme contra mim. Mas eu não me abalo, porque o meu alicerce é o meu Redentor e ele vive. Viveu ontem, vive hoje e viverá eternamente. Esse é o nosso Jesus. E os últimos versículos, vocês não acharam que eu ia esquecer, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei, meus irmãos, eram pessoas que estavam sentadas na cadeira de Moisés. Eles tinham a Bíblia nas mãos. Eles interpretavam a palavra. Eles diziam ao povo como deveriam viver. Eles estavam interpretando a vida a partir das Escrituras. Mas, na verdade, eles já não tinham mais autoridade. Porque eles eram vendidos. Vendidos ao Império Romano, vendidos ao dinheiro, vendidos ao prazer. Mas Jesus não. Jesus não é vendido a nada disso. Jesus tem palavras firmes. Jesus tem palavras de bênção também. Jesus tem palavras de graça. Jesus tem palavras de verdade. Palavras de vida. E quando Jesus está ensinando as coisas mais difíceis, como nós vimos aqui, sobre até ter uma vida
de restrições, quando ele diz: se teu olho faz pecar, arranque e jogue fora. Se tua mão faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor você entrar no reino de Deus sem um membro do que todo o seu corpo ir para o inferno. Ou seja, é uma vida de restrição. É só você voltar e ver que a gente conversa sobre isso. Então, essa vida de restrição Jesus também prega. Se isso está te fazendo pecar, restringe isso. Então Jesus não tem um discurso fácil. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é para homens e mulheres de fato, de verdade, que assumiram que não merecem a caminhada, que assumiram que não merecem a morte de Jesus, não merecem a graça que desceu sobre a vida deles. Mas que mesmo não merecendo, que Deus derramou a sua graça sobre a nossa vida. E por causa disso, pode vir o vento que for, nós não retrocederemos. Nós seguiremos para o alvo. O alvo é Cristo. O Espírito Santo está em nós, nos capacitando, dando ousadia. Não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia. Por isso precisamos viver no Espírito. Porque quando nós falarmos, nós não seremos como esses religiosos que viraram piadas na internet. Que faz com que a gente tenha até vergonha de dizer que somos cristãos. Pela canalice que eles estão fazendo. Agora, o nosso ensino, pautado na palavra, com a nossa vida, tem de dizer a essas pessoas que estão aí, falando: opa, esse é diferente, esse tem autoridade, porque ele vive o que prega e prega o que vive. Não tem vida dupla. Se restringiu, mas é coerente com a sua fala. Não faz um montão de coisa, não consegue, mas é coerente com a sua fala. Não negocia. Tem palavras duras, mas está lendo a Bíblia como se fosse Jesus lendo. Fazendo de tudo para extrair a verdade de Jesus. Trazendo a graça de Jesus sobre as nossas vidas. É isso. É isso que a multidão está olhando Jesus. Jesus ensina como quem tem autoridade. O ensino dele é válido. Não é igual os escribas e fariseus, os religiosos. O ensino de Jesus é válido. Ele tem autoridade para falar. Ele fala com certeza, convicção. E quando você olha a vida de Jesus, exatamente a mesma coisa. 3 perguntas para a gente encerrar o Sermão do Monte. E as 3 perguntas mais difíceis que eu fiz, porque eu fiquei imaginando que 3 perguntas eu posso fazer para encerrar o Sermão do Monte. Eu escolhi essas. O que mais chamou a atenção no Sermão do Monte? Os 3 versículos, os 3 capítulos, perdão. Segunda pergunta, como tem sido sua atitude nas tempestades da vida? O que você ainda precisa aprender a praticar? Que Deus te abençoe e boas reflexões.